Bom, o termo parceria estratégica tem um sentido na formulação de planos de ações encadeados em três esferas, então: político-diplomática, econômico-comercial e científico-tecnológica. Sendo que as autoridades chinesas analisam o Brasil a partir de uma perspectiva de mais longo prazo, que vai além da visão de conjuntura. Os avanços na cooperação política foram vistos pela ampliação da interlocução entre os países. Como exemplo dessa convergência de posições, merece destaque os princípios compartilhados de política, como a autodeterminação dos povos, o respeito à soberania nacional e à integridade territorial, a não aceitação da interferência externa nos assuntos internos, a resolução pacífica dos conflitos internacionais e os princípios de livre comércio. Vale lembrar que naquele momento, tanto a China quanto o Brasil consideravam que as questões de direitos humanos referiam-se à política doméstica de cada país, e os dois se opunham à diplomacia intervencionista dos Estados Unidos nessa questão. Nessa década, surgiram outras possibilidades também que a agenda externa comum entre o Brasil e a China pudesse se aprofundar, como em 98, com a criação do Fórum de Cooperação América Latina, Ásia do Leste, ou FOCALAU, a criação do G20 comercial na Conferência de Cancún, coordenada pela OMC, que foi a mais importante articulação dos países em desenvolvimento para a defesa dos seus interesses na regulamentação do comércio internacional, desde a criação da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Então, ainda que durante as duas gestões de Fernando Henrique, as prioridades do governo foram de cunho econômico, o Brasil apresentou a intenção, como candidato não insistente, em ocupar uma cadeira como membro permanente no Conselho de Segurança em 92, buscando inclusive a cooperação por parte da China. Na vertente econômico-comercial, teve uma evolução de forma gradativa. Depois da constituição da parceria estratégica, a vertente comercial cresceu em importância relativa, cresceu 107% só nos 2 primeiros anos de parceria estratégica, entre 93 e 95, quando a corrente de comércio totalizou em 95 cerca de 2,25 bilhões de dólares. Só que esse incremento foi motivado pelo aumento das exportações dos produtos chineses para o Brasil, entre principalmente 93 e 97. As importações provenientes da China passaram de 305 milhões de dólares para mais de 1 bilhão de dólares, o que representa um incremento de 282% em só 4 anos. Ao passo que, no mesmo período, as exportações brasileiras para a China aumentaram só 39,7%, que foi de 779 milhões de dólares para pouco mais de 1 bilhão de dólares. No pior ano, que foi 1999, o saldo para o Brasil ficou negativo em 189 milhões de dólares. Isso, na verdade, refletia a abertura econômica resultante no fluxo crescente de importações, principalmente depois da renegociação da dívida externa, que levou ao ingresso de capitais de curto prazo no Brasil. Havia também dificuldades para diversificar a pauta de exportação, que era concentrada na venda brasileira de minério de ferro, produtos siderúrgicos e óleo de soja. Um comércio mais consistente para o Brasil viria só a partir de 2001, beneficiado tanto pela mudança de política cambial, como por um crescimento acima do normal da demanda chinesa por produtos que já tradicionalmente eram vendidos para o Brasil, e claro, a entrada da China na OMC. Mesmo com os esforços na vertente político-diplomática e o aumento do fluxo comercial, a visão de parceria estratégica surgia mais no momento em que os dois países se focavam na vertente científico-tecnológica, como um paradigma de cooperação sul-sul. Os acordos nessa esfera, do lado brasileiro, contribuiu para a modernização tecnológica, tendo em vista a escassez dos recursos para pesquisa e desenvolvimento no país. E para a China, a cooperação serviu como instrumento para viabilizar o desenvolvimento de forças produtivas no país, promovendo a continuidade do seu crescimento econômico, fundamentalmente através de esforços em setores estratégicos, como de infraestrutura, energético e, em certa medida, também o agrícola. De forma mais pontual, uma pesquisadora do Grupo de Estudos Ásia-Pacífico da PUC, a Solange Dias da Silva, concluiu sim que a vertente científico-tecnológica corrobora mais resultados concretos,
benefícios comuns e uma clareza quanto à consolidação dessa parceria estratégica, sendo a vertente em que a parceria estratégica teve sim resultados mais palpáveis. No início do século XXI, a China e o Brasil buscaram desenvolver relações em todas as suas esferas para fomentar ainda mais um mecanismo de diálogo nas áreas econômico-comercial, político-diplomática, nos planos bilateral e multilateral, envolvendo organizações governamentais, empresas, sindicatos, no âmbito dos partidos e parlamentos, enfim, diversos atores. Basicamente, a estratégia da China para o Brasil se concentrou em 5 elementos: fortalecer os laços comerciais e obter recursos para o desenvolvimento nacional, expandir os negócios asiáticos, seja através de venda de produtos com alto valor agregado ou através da realização de investimentos diretos, garantir presença em mercados regionais cada vez mais competitivos e restritivos, ainda mais diante da tendência de aprofundamento dos processos regionais e de formação de novas áreas de livre mercado. Quarto, aumentar o seu poder relativo através da promoção da multipolaridade e da democratização das relações internacionais, tendo a agenda de a cooperação Sul-Sul como respaldo político no âmbito das organizações multilaterais. E, por último, arrefecer as influências de Taiwan e conter os seus interesses de independência. Da parte brasileira, orientada pela política de diversificação das parcerias, a ampliação dos laços com a China tinha os intuitos de aumentar a margem relativa de manobra no plano externo diante dos principais parceiros internacionais, atrair um maior número de investimentos externos e adquirir novas tecnologias de ponta, abrir mercado de alta qualidade de consumo, de alta capacidade de consumo, com vistas a uma maior inserção de produtos brasileiros, aproveitar dos efeitos desenvolvimentistas vindo das relações com países asiáticos altamente competitivos e explorar similaridades existentes entre o Brasil e a China enquanto países em desenvolvimento, sobretudo aquelas ligadas à necessidade de reestruturação do sistema internacional, permitindo, lógico, um aumento de poder de barganha nos fóruns multilaterais e ampliação dos espaços já ocupados pelo Brasil nos negócios internacionais. Apesar de os fatores políticos e diplomáticos estarem presentes, foi exatamente o terreno da economia que mais ditou os passos das relações da China com o Brasil nessa fase, a partir de 2000. Sobretudo pelo fato do Brasil ser considerado como um reservatório de recursos naturais, matérias-primas e alimentos, tidos como essenciais para sustentar o modelo de desenvolvimento adotado pela China em processo de impressionante aceleração.